Hoje vou te ensinar a desenhar a Mitsuri, a Hashira do amor do anime Demon Slayer. Seja bem-vindo ao Desenhista Geek. Se você gosta de desenhos e animes no geral, me empreste um pouco da sua força para fortalecer, com aquele like poderoso, e se inscreva no canal acionando o sininho para não perder nenhum vídeo. Recomendo que você assista a este vídeo primeiro e depois tente você mesmo fazer esse desenho. Como sempre, vamos começar desenhando um círculo. O círculo não precisa ser perfeito. Aqui vou traçar essa linha vertical, dividindo o círculo no meio, o que ajudará a desenhar um rosto mais simétrico. Abaixo do círculo vou traçar essa linha aqui mais essa, formando um triângulo para baixo. Aqui vou desenhar essas duas linhas verticais, que servirão de base para desenhar o rosto e o pescoço. Aqui vou fazer essa linha horizontal, apenas conectando os dois pontos da esquerda para a direita formando a base do triângulo, e aqui acima vou adicionar mais uma linha horizontal. Essas linhas facilitam na hora de desenhar os olhos, boca e nariz, junto com a linha vertical, fazendo o desenho de um rosto mais simétrico possível. Agora vou começar a desenhar as características dela. Bem aqui no meio vou fazer esse círculo para separar uma sobrancelha da outra. Para fazer as sobrancelhas, eu vou usar essa linha horizontal aqui em cima, o formato dela ligeiramente triangular, formando essas duas linhas paralelas. Repetindo o mesmo processo deste lado. Aqui vou ajustar mais esse lado. Então eu continuo com esses riscos aqui que ficam acima dos olhos. O formato dos olhos começa com essa linha de cima levemente circular e mais grossa e essa outra aqui embaixo basicamente em cima desta linha horizontal. Observe que os olhos ficam exatamente dentro do espaço entre as duas linhas horizontais. Assim como a distância entre os olhos, onde eu também utilizo o círculo que fiz entre as sobrancelhas. Agora eu vou adicionar essas bolinhas em cada olho, bem centralizadas no espaço dentro dos olhos. Abaixo dos olhos dela ela tem esses pontinhos, um de cada lado. Agora continuando desenhando o nariz, usando a linha vertical como base para colocá-lo bem no centro do rosto, em cima desta parte do círculo que fiz no começo. Logo abaixo do nariz vou desenhar a boca com uma distância muito pequena para o nariz, fazendo um traço levemente circular. A partir desse ponto ao lado dos olhos vou traçando essa linha para baixo até a altura da boca, desse lado aqui também. E continuo fazendo essa linha com o formato do queixo conectando a este lado. Observe que o queixo é centralizado na mesma linha que a boca, o nariz e a distância entre os olhos. Eu vou apagar aqui alguns traços do esboço inicial e reajustar o tamanho do rosto, mas seguindo o mesmo formato. Aqui usando essas duas linhas que fiz antes, vou desenhar o pescoço. Agora vou desenhar o cabelo, primeiro fazendo a base dele, vou puxar essa linha desenhando o formato da testa dela, usando parte do círculo como referência. Aqui vou apagar o resto do esboço inicial. Começando aqui, vou desenhar a franja dela. A partir desse ponto no meio vou desenhando o formato da mecha, descendo até a altura da sobrancelha e completando aqui até a altura dos olhos, voltando aqui em cima e finalizando essa mecha. Essa parte do cabelo dela tem esse formato com essas mechas com as pontas retas. Aqui vou desenhar outra mecha, fazendo primeiro essa base aqui do lado, bem rente à testa com esses riscos. Depois desenhando essa mecha mais fina, passando por cima da sobrancelha até a altura deste olho. Aqui vou apagar esses pontos e refazer aqui em cima. Desse lado fazendo o mesmo procedimento com uma mecha igual a outra. Desse lado eu vou fazer a lateral do cabelo dela nessa parte da franja, que tem esse formato parecido com os outros. São mechas retas como se fossem degraus, descendo aqui na altura até abaixo dos olhos. E desse lado eu vou repetir o mesmo processo do outro. Conforme eu vou desenhando eu vou ajustando o desenho. Agora aqui em cima vou dividir no meio e desenhar a parte de cima do cabelo, acompanhando o formato da cabeça dela. Veja que eu não desenhei as orelhas exatamente porque o cabelo fica na frente.
Agora vou começar a desenhar as tranças do cabelo dela, fazendo primeiro o formato de cada parte da trança, descendo essas linhas fazendo esses movimentos circulares um do lado do outro, fazendo dos dois lados 2 linhas do lado de fora e 2 do lado de dentro. Quando completo as 2 linhas, elas formam esses volumes nas tranças, como se fossem gomos, que conforme vão descendo, o tamanho do volume diminui até chegar aqui embaixo. E vou adicionar esses riscos que são as divisórias da trança, como se fossem os fios do cabelo representando as direções que eles estão entrelaçados, em cada ponto da trança. Aqui vou passar um traço mais grosso nessa parte para realçar o rosto dela. Beleza, vou desenhar o resto do corpo dela. Traçando uma linha aqui no meio, vou começar desenhando a gola da blusa dela bem aqui abaixo do queixo, tampando parte do pescoço, acrescentando esses detalhes das laterais da gola. Agora na parte de dentro vou desenhar a gola da outra camiseta que fica embaixo. Continuo aqui embaixo com essas linhas que são parte da camiseta descendo até aqui, que se juntam com um formato triangular nas laterais. As linhas de dentro são da camiseta e as linhas de fora são da blusa. Aqui acrescento essa parte do busto dela, com essas curvas. E aqui esse botão. Agora aqui do lado de fora eu vou fazer o resto do corpo dela. Na verdade é mais uma blusa que ela usa, nessa altura que seria a altura dos ombros. Aqui acrescento mais esse botão na gola. Agora vou passar a primeira camada de contorno no desenho, por isso vou acelerar o vídeo, pois, aqui basicamente eu vou passar a caneta por todo o desenho finalizado. Lembrando que na descrição eu vou deixar a lista de materiais que utilizei. Contudo é necessário você sempre conferir se está tudo certo antes de passar a caneta. Lembre-se, você pode pausar ou voltar o vídeo quantas vezes for necessário. Bom, mas o tutorial não acabou ainda, então se você chegou até aqui, certifique-se de esmagar o botão de curtir e inscreva-se se ainda não o fez. Tenha cuidado para não errar, estamos basicamente redesenhando todo o esboço com a caneta, prestando atenção traçando essas linhas o mais preciso possível, não precisa ter pressa, tome o tempo necessário. Agora que o desenho já está contornado, eu vou apagar toda a parte que está a lápis. Beleza, agora vamos continuar com o contorno, passando uma segunda camada de tinta. Para deixar a arte mais chamativa, eu vou fazer isso com a adição de linhas muito mais grossas, dando mais destaque ao personagem. Agora que o desenho já está contornado, eu vou colorir ele. Assim como antes, eu vou explicar cada etapa, quais cores e como eu vou colorir, e aí vou acelerar o vídeo exatamente para ele não ficar muito longo. Lembre-se, você pode pausar ou voltar o vídeo quantas vezes for necessário para você replicar o processo, e também preste atenção em cada explicação. Começando a colorir a pele dela, eu vou fazer a sombra utilizando o lápis de cor marrom. Como você pode ver, estou colorindo alguns pontos do desenho. Agora vou usar o lápis tom de pele de cor pastel. No lugar dele você pode utilizar o lápis de cor salmão, caso você não tenha esse lápis, ou algum tom de pele próximo a essa cor, passando por toda a pele dela, inclusive por cima da sombra que fiz antes. E para completar a pintura da pele e deixar uma uniformidade na pintura, vou passar esse outro tom de pele mais claro. Você pode utilizar o lápis de cor branco no lugar. Nos olhos primeiro vou pintar esta parte fazendo uma mescla de um tom mais escuro para o mais claro usando os lápis Super Soft 724 e depois o 763. Aqui nesse caso você pode utilizar a cor cinza. Dentro dessa bolinha dos olhos vou fazer uma mescla de cores verdes, usando o lápis de cor verde escuro e o verde claro, deixando alguns pontos nas laterais em branco. Nessa parte vou passar o lápis preto para deixar aqui mais escuro e dentro dos olhos também deixando uma sombra.
Nas sobrancelhas primeiro vou usar o lápis de cor marrom, e depois tanto no cabelo como nas sobrancelhas vou usar o lápis de cor rosa escuro, colorindo em alguns pontos, seguindo com o lápis de cor rosa claro completando todo o resto. Deixando essas partes em branco onde irei usar o lápis de cor verde folha, finalizando com o verde claro, mesclando com o rosa nesses pontos onde as duas cores se encontram. Para deixar a cor rosa mais uniforme eu vou passar por cima dela o mesmo lápis que passei na pele dela, você pode usar o branco no lugar. Na roupa dela primeiro vou sombrear esta parte com o lápis de cor preto, passando por cima o lápis de cor roxo. O resto da roupa tanto na parte de dentro como na parte de fora, vou usar o lápis de cor Super Soft 724 e depois o 763, aqui nesse caso você pode utilizar a cor cinza. Finalizando aqui com este botão, onde faço uma leve sombra com lápis marrom e passo por cima o lápis bege. Aqui eu vou realçar o contorno passando uma segunda mão em alguns pontos. E não posso esquecer de aqui com o lápis de cor rosa, passar levemente nos lábios dela. E assim eu finalizo essa aula. Espero que tenha te ajudado na sua jornada. Vou finalizar o vídeo por aqui para não ficar muito longo. Muito obrigado pela sua audiência e logo mais vou postar mais aulas como essa. Por isso, não se esqueça de se inscrever no canal acionando o sininho, para não perder os próximos vídeos. Veja também os outros vídeos do canal. Até a próxima!